muito bom dia, você de casa. A Magazine começa agora ao vivo, são 11 horas, 1 minutinho. Fica com a gente nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, porque tem muita coisa boa por aqui, né, Lud? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, você de casa. Isso, muita informação, entretenimento, culinária pra você. Olha só os destaques que preparamos hoje. Roda aí. No Vida Animal, você vai conhecer a história do Terex, um cãozinho aventureiro que viaja o Brasil em cima da moto de seu dono. E na cozinha, hoje a receita é um penne ao molho branco com espinafre, uma massa gostosa e fácil de preparar para sua família. E ainda, você sabe quais são os seus direitos de consumidor? Em homenagem ao Dia do Cliente, vamos esclarecer algumas dúvidas. Muita coisa boa e a gente já começa o programa falando de notícia, né, Lud? Conta pra gente qual que é o primeiro destaque de hoje. Isso, vamos saber as principais informações aqui da nossa cidade, no Magazine também, não é mesmo? E olha, a gente começa falando sobre o serviço de saúde. Estavam sendo divulgadas informações de que algumas unidades de saúde tinham sido desativadas e que o número de leitos reduzidos para conter gastos. Mas a Suzan informou que ontem que não houve nenhuma alteração no funcionamento das unidades de saúde do estado. O órgão ressalta que estão funcionando sem qualquer alteração todos os 3 centros de atenção à melhor idade, os CAIMs, os 12 centros de atenção integral à criança, os CAICs, as 6 policlínicas e 6 fundações da rede estadual de saúde que atuam com consultas agendadas. E que apesar da crise e das dificuldades orçamentárias e financeiras, nenhuma unidade de saúde do estado fechou as portas e a rede continua funcionando exatamente como era ontem. Então, aquelas informações eram só boatos, elas não procedem porque a Suzan divulgou aí esse comunicado. E no domingo começam aqui em Manaus as atividades da Semana Nacional do Trânsito. Esse ano o tema é Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro. E a repórter Amanda Amorim traz os detalhes de como vai funcionar essa ação. As ações começam no dia 18 e vão até o dia 25 de setembro, com várias atividades realizadas pelo Detran e parceiros na capital e também em alguns municípios da região metropolitana. Entre elas, palestras nas universidades e escolas e também blitz educativas. Mas quem vai explicar mais detalhes para a gente é o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Qual é o tema esse ano desta ação? O tema desse ano da ação é Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro. E esse ano, as ações da Semana Nacional de Trânsito elas vão ser focadas para os jovens. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil é o campeão mundial em morte de acidentes de trânsito dos jovens dos 18 a 25 anos. Então, com isso, nós iremos focar as ações, as palestras, as blitz educativas, todas as ações que vamos fazer, não só na cidade de Manaus, mas nos municípios do estado do Amazonas, para o público jovem, para que ele crie a consciência que álcool e direção acaba numa tragédia, dirigir sem habilitação acaba numa tragédia, para o cumprimento das leis de trânsito, para que com isso nós tenhamos um trânsito de muita paz. E quais são os municípios que vocês pretendem levar essa ação? Nós vamos começar domingo, o início da nossa ação será no município de Iranduba, onde teremos lá ações de blitz educativa, ações de palestras, em conjunto com o Instituto de Trânsito do município de Iranduba, com os alunos da Rede Estadual de Ensino, com os brigadistas. Depois vamos para Presidente Figueiredo, vamos para Itacoatiara, vamos para o Rio Preto, enfim, vamos abranger uma gama enorme de municípios para levar essa mensagem, porque sabemos que lá também, infelizmente, existem muitos acidentes, principalmente de motocicletas, onde as pessoas ainda teimam em dirigir sem habilitação e sem usar o capacete. Todos nós temos que ter atenção para ter um trânsito mais seguro, tanto os motoristas quanto os pedestres. Então, todas essas ações que vão acontecer aí de informação, de alerta, são para garantir uma cidade, um trânsito melhor para todos nós. E agora, atenção para você que declara aí o imposto de renda. Hoje, a Receita Federal vai liberar o 4º lote de restituição do imposto. E quem ainda não tem previsão para receber, pode antecipar essa devolução junto aos bancos. Mas será que esse empréstimo vale a pena? É o que a gente vai ver agora. Óculos, roupas, vitrines para todos os lados e sempre tão atrativas. Sapatos com mais de 50% de desconto. Difícil resistir, né? Sim, Tem dívida no cartão de crédito? sim. E tem muita gente na mesma situação e que vê na restituição do imposto de renda um alívio para o bolso. Você tem muitas contas a pagar? Como todo mundo, sim.
O dinheiro da restituição do imposto de renda ajuda? Sim, tem algumas contas para pagar. A restituição do imposto de renda ajuda a pagar essas dívidas? Ajuda, mas não todas, né? Mas ajuda para pagar, sim. A restituição do imposto de renda é mesmo uma boa alternativa para quem quer quitar algumas dívidas. Mas se você precisa do dinheiro de imediato, é bom analisar com calma. Os juros para quem pretende adiantar o pagamento variam de 2,5% a 4,5%, dependendo de um banco para o outro. Ou seja, se for para pagar a dívida de um cartão de crédito, por exemplo, e evitar os juros mensal de 15%, aí vale a pena. É o que garante esse economista. Então, se você tem uma dívida no cartão de crédito e tem saldo a restituir, é vantajoso porque você vai trocar uma dívida de 4,5 por uma de 15, né? Ou seja, você vai estar reduzindo o serviço daquela dívida. Paga o cartão e espera a sua restituição cair para quitar o empréstimo que o banco lhe antecipou. Dá até para fazer uma simulação pelo computador, nos sites dos bancos. Mas como qualquer empréstimo, é preciso estar atento aos riscos. E no caso da antecipação do imposto de renda, é você não ter feito os cálculos corretos, ou aí vai fazer com que você caia na malha fina. E o banco, quando faz essa antecipação, ele cria uma data limite. Normalmente, entre o dia 15 e o dia 31 de dezembro, ele cobra o dinheiro que ele lhe emprestou. Então, se até essa data você não recebeu porque caiu na malha fina, esse empréstimo vai ser cobrado na sua conta corrente. Se é assim, é só se organizar, que esse dinheirinho da restituição vai ser sempre muito bem-vindo. Então, aí as informações para você aproveitar da melhor forma possível a restituição do seu imposto de renda. E olha, que a crise está afetando todo mundo, isso não é novidade, e o comércio também. Inclusive, aqui em Manaus, o setor varejista apresentou uma queda de 7,6% nas vendas, comparado ao mesmo período do ano passado. A informação é resultado de uma pesquisa do IBGE, divulgada no último dia 13 desse mês. E, infelizmente, as perspectivas para os próximos meses não são animadoras. Lojas vazias, vendedores ansiosos e nem sinal de clientes. Tá muito ruim. Ninguém aparece. Não. Nenhuma vendia hoje? Ainda fez assim uns R$500, mas eu faço mais, Hoje vendeu pouco. O povo não tá gastando muito, né? Não, o povo tá guardando tudo em casa. Crise, né? É crise, né? Uma pesquisa do IBGE divulgada no último dia 13 mostrou que as vendas no comércio varejista despencaram 7,6% se comparar o mês de julho deste ano com o mesmo período do ano passado. Para atrair os clientes, o que vocês estão apostando aí na loja de vocês? A gente está apostando com a promoção, né? Com o preço de fábrica, tudo lá embaixo. Pessimismo de um lado, ânimo de outro. Para os economistas, apesar da queda nas vendas ter sido grande, ela foi pontual. A esperança é que os juros se recuem. Segundo os prognósticos econômicos, a partir de janeiro de 2017, a gente tem uma tendência de aquecimento da economia. Enquanto não ocorre isso, nós estamos vivenciando ainda uma época de juros altos. Então, hoje, você que for comprar qualquer produto financiado, você vai pagar ainda uma alta taxa de juros. Há uma esperança que esses juros se recuem. Recuando os juros, provavelmente vai aquecer naturalmente a economia de todo o país. Sabe que ontem, inclusive, eu estive no centro da cidade e até comentei com um colega que eu estava impressionada, porque em plena quarta-feira, durante a semana, à tarde, um horário que o centro costumava estar muito cheio, estava completamente vazio, pouquíssimas pessoas entrando e fazendo compras nas lojas. Tudo isso é um reflexo aí da situação econômica e financeira do nosso país. E olha, por falar nisso, você sabia que hoje é dia do cliente e esse momento mais do que nunca, né, Nath? As lojas, as empresas têm que conquistar os clientes para poder vender alguma coisa. Verdade, Luz, não tá fácil não, viu? Agora, tem um ditado que diz assim, que o cliente tem sempre razão, não é mesmo? Infelizmente, não é bem assim não, viu, gente? Muitos direitos do consumidor ainda são desrespeitados. E aí a gente fica, a maioria das vezes, sem saber como agir em determinadas situações. Por isso, o Magazine de hoje te ajuda a tirar algumas dúvidas sobre problemas relacionados a mau atendimento, compra de produtos estragados, cancelamentos de serviços, entre outros. E eu estou recebendo aqui no estúdio João Gilson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia.
Ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa de Consumidor da OAB Amazonas. Então, doutor, eu queria saber, primeiro de tudo, o Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos. Queria que você explicasse para quem está em casa o que mudou durante esse tempo. Bom, realmente o Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos agora no início da semana e ele é fruto de um anseio social e foi promulgado no momento de redemocratização do nosso país. Desde então, o Código de Defesa do Consumidor tem se tornado um instrumento eficiente de ordem pública e na defesa e proteção das relações de consumo. Inclusive, eu vi que você trouxe aqui uma cartilha, né, do Manual de Direitos do Consumidor, volume 2. Exatamente. Em comemoração ao aniversário do Mostrar Código aqui. de Defesa do Consumidor, a Ordem dos Advogados do Brasil elaborou essa segunda edição do Manual de Defesa do Consumidor, que está sendo entregue gratuitamente na OAB e nos fóruns da cidade essa semana. Muito bacana. E aqui dentro dessa cartilha existem vários questionamentos, né? Tem aqui os seus direitos sobre lazer, serviços bancários, serviços de telecomunicações, compras, enfim, muita coisa boa que o consumidor, porque todos nós somos consumidores, não é, doutor? Exatamente. Todo mundo precisa saber. E aí a gente separou algumas situações para esclarecer essas dúvidas dos clientes. E a Lud já está ali. Vamos para a primeira então, Lud? Vamos lá, olha, é muito comum acontecer a gente ir ao supermercado e aí você compra um produto que às vezes você só percebe em casa que estava vencido ou pior, está dentro do prazo da validade, mas o produto estava estragado. E aí, o que eu devo fazer? O consumidor deve retornar ao estabelecimento comercial e solicitar a troca desse produto por um similar. Em caso do estabelecimento não tiver, ele pode exigir a devolução do valor que ele pagou. Muito bem, porque é muito complicado, né? Você chega ali no supermercado, por exemplo, compra ali uma latinha de ervilha, vamos supor. Você chega em casa, quando vai ver a data de vencimento, já era, tá vencida, já passou daquela data ali que você está vivendo o dia atual. E aí você precisa sim retornar ao estabelecimento e pedir para que troque por uma outra latinha de ervilha. A gente está dando aqui um exemplo. Com certeza. Mas precisa trocar pelo mesmo produto, claro que com a validade em dia. ou um produto similar. Muito bem. Exatamente. Lud, vamos então para a próxima situação? Essa situação, inclusive, já aconteceu comigo, eu acho que com muitas pessoas que estão em casa. Às vezes a gente vai a alguma loja de roupas, enfim, lojas em geral, principalmente de departamento. Quando você olha na peça, ela tá com um preço na etiqueta. Mas aí quando você vai pagar no sistema, ela tá com um outro preço, normalmente acima daquele que estava na etiqueta. E aí, qual preço eu devo pagar? O que estava na etiqueta ou o que aparece no sistema? Esse é um tema recorrente na defesa do consumidor. Acontece demais, né? Muito, infelizmente. E é importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele vem inovando de diversos aspectos. Por exemplo, nesse caso, a gente vai falar do princípio da vinculação. O valor que vai prevalecer é o que está na etiqueta, porque foi ele que levou o consumidor aí até lá. É o que chama a atenção da pessoa, né? De repente você está ali passando na frente de alguma determinada loja e você vê um valor de R$50 num sapato. Aí você olha e fala, nossa, eu quero esse sapato. Quando você entra lá no sistema, fala, não, aqui está R$99. Não dá, né, Exatamente. doutor? O valor a ser pago será o da etiqueta. O estabelecimento comercial vai estar vinculado ao preço que ele divulgou e não ao que está no seu sistema erroneamente. E se caso a pessoa está ali no caixa e fala assim, não pode, está aqui no sistema, você precisa pagar esse valor que está aqui no sistema, que é superior ao que a pessoa viu ali na vitrine. E aí, o que essa pessoa deve fazer? De maneira nenhuma isso deve ser aceito pelo consumidor, ele deve intransigentemente entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da própria empresa e, em caso de não obter uma resposta satisfatória, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Muito bem, tá vendo, Lud? Sabe o que acontece às vezes, Nádia? Uma mesma peça, por exemplo, eu fui comprar esse conjunto e aí no tamanho P e M ele estava num preço e no tamanho G ele estava um preço mais alto. Isso pode acontecer? Acontece, mas a gente reitera. O consumidor, que é a parte hipossuficiente nessa relação, ele tem o direito de ter o seu valor pago, aquele que está na etiqueta. Não vamos admitir esse tipo de abuso. Esse questionamento que a Lud falou, realmente eu já vi assim, em algumas lojas. Por exemplo, ali tem o tamanho P, M e G. Aí o tamanho P e M está num valor, por exemplo, de R$50. O tamanho G está mais barato, está 30, sendo o mesmo modelo de roupa. Isso não pode acontecer, né, doutor? O produto é similar. Não há explicação plausível para que eles peçam valores diferentes por causa do tamanho ser o mesmo produto. Justamente. Então, olha, fique atento a isso, viu? Às vezes tem um tamanho ali maior que está em outro preço. Não admita. Temos sim que exigir os nossos direitos como clientes, como consumidores. Lud, vamos para a próxima situação?
Olha, agora, Nath, é uma situação que muita gente deixa passar, que não reclama. E que, infelizmente, acontece com muita frequência. Você vai a um restaurante, vai a alguma loja e é super mal atendido. O vendedor, o garçom, não atende ali as suas necessidades, não é educado com você, às vezes não faz aquilo que você está pedindo. Aquela questão do cliente tem sempre razão, nesses casos nunca funcionam. Verdade. E aí, eu preciso reclamar? Eu devo reclamar com quem? Bom, nesses casos que infelizmente é bastante recorrente na nossa sociedade, é importante, repito mais uma vez, a reclamação do consumidor junto ao estabelecimento que o atende, por intermédio do serviço de atendimento ao consumidor. É lógico que se a resposta não for satisfatória, como eu já havia dito, o Poder Judiciário está aí e condenando essas empresas pela forma deselegante e grosseira pelo qual os consumidores são atendidos. Isso é o constrangimento ilegal que nós popularmente conhecemos como dano moral. Muito bem, inclusive as pessoas realmente têm sim que exigir os seus direitos. Se você chegou num restaurante, se você chegou em uma loja, em qualquer estabelecimento, foi mal atendido, não leve isso para casa não. Exija sim os seus direitos, reclame com o serviço de atendimento ao consumidor daquele local. Para você que está chegando agora, eu estou recebendo aqui o João Gilson, ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e ele está esclarecendo algumas dúvidas, porque hoje é justamente o dia do cliente e a gente está trazendo aqui algumas situações corriqueiras, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Lud, vamos para a próxima então? Olha, essa eu me identifico bastante porque já passei por diversas vezes e acho que quem está em casa também. Às vezes a gente quer cancelar algum serviço, seja de telefonia, de internet, de TV a cabo. Normalmente é por número de telefone. A gente liga e simplesmente o atendente não faz aquele serviço para você, fica te enrolando por horas, a ligação cai, enfim. Eu não consigo cancelar aquele serviço que eu queria. E aí, o que eu faço? Bom, para os telespectadores de casa, é importante frisar que aquele protocolo de atendimento que ele sempre recebe ao iniciar esse contato com a empresa é super importante para o acompanhamento depois da sua reclamação, da sua solicitação. Por quê? Porque nesse exemplo que vocês estão dando, realmente, de vez em quando, as ligações caem, os atendentes não prestam as informações ou cancelamento que você quer. E isso é um absurdo. Isso também gera demandas judiciais e as empresas estão sofrendo no bolso em razão dessa má prestação que eles fornecem. Pois é, e toda vez que a gente liga, por exemplo, para algum serviço de telefonia, meu celular não está funcionando, estou com algum problema, aí eu vou ligar, ou às vezes também de internet, e eles realmente te dão esse protocolo. Então é importante que você anote esse número. Muitas pessoas não dão devida importância a esse número, passa direto, não anota. Então é importante anotar o número do protocolo para exigir o direito mais à frente, não é isso? Muito importante. Inclusive, de salutar exemplo que na comarca de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em 2013, uma senhora que o esposo faleceu, que era hipertenso, e em razão dos dissabores que ele já estava passando pela terceira, quarta, quinta vez com a operadora de telefonia que ele queria cancelar o serviço e não conseguiu, ele veio a falecer. Gente, ela comprovou na justiça, foi reconhecido pelo Poder Judiciário da comarca de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que ele faleceu em decorrência desses dissabores e a empresa foi condenada ao pagamento de danos morais. Muito estresse, né? E é muito comum a gente ver que as pessoas realmente se estressam, às vezes, ali no telefone, tentando resolver um problema e não conseguem. Lud, vamos então para o último? Vamos, a gente está vivendo um momento onde os bancários estão em greve, uma greve nacional. Alguma conta minha venceu nesse período e por conta dessa greve eu não consegui pagar. E aí, o que eu faço para não pagar juros, para não me prejudicar? É importante para você que está em casa saber que é uma obrigação do fornecedor de serviços a disponibilidade dos meios de pagamento alternativos nessa época de greve. Por exemplo, nós temos conhecimento de que as agências dos Correios e as casas lotéricas recebem pagamento. Mas muitas pessoas também não sabem que são disponibilizados estabelecimentos credenciados, como drogarias e supermercados. Mesmo assim, se você não conseguir pagar a sua conta nos estabelecimentos credenciados ou nas casas lotéricas das agências bancárias, entre em contato com a sua agência bancária, com o seu banco. Ele tem a obrigação de disponibilizar um meio para que você efetue o pagamento da sua fatura. Quer dizer, o banco, então, ele tem essa obrigação de disponibilizar estabelecimentos alternativos para que você consiga pagar a fatura e, claro, consequentemente, o cliente
cliente não sair prejudicado. Tem a obrigação e o dever de fazer isso. Afinal de contas, eles estão em greve, mas eu não devo de maneira nenhuma deixar de pagar minha fatura. Mas eles também devem me disponibilizar meios para que eu possa fazê-lo. Muito bem. Bom, para você que está em casa, tem aqui, olha, o Manual de Direitos do Consumidor, volume 2. As pessoas podem adquirir esse manual onde, doutor? A Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das entidades com maior credibilidade do nosso país, aqui no Amazonas, sob a presidência do Dr. Marco Aurélio Choi e da doutora Adriana Mendonça, vice-presidente. Foi meu professor, o Choi. Inclusive, um beijo para o Marco Aurélio Choi. Um abraço, Choi. Eles vem atuando com a Comissão de Defesa do Consumidor intransigentemente na defesa dos direitos do consumidor, nos apoiaram nessas e em outras iniciativas e, repito, lançaram junto conosco, em razão da comemoração dos 26 anos do Código de Defesa do Consumidor, essa cartilha que, se você, telespectador, quiser ter acesso, nós estamos essa semana nos fóruns da cidade de Manaus e também na OAB, para solucionar as questões que porventura vocês tiverem. Muito importante. Muito obrigada, João Obrigado Gilson, pela participação aqui com a gente, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, e esclareceu aqui alguns assuntos sobre o direito do consumidor. E Lude, tô vendo que você já tá aí preparadinha perto de um prato delicioso. Conta pra gente. Isso mesmo, já tô aqui pertinho da cozinha porque no próximo bloco temos a receita do dia, que hoje é um penne ao molho branco com espinafre. Uma massa muito gostosa italiana para um almoço em família e super prática para você preparar, hein? E tem mais. É isso mesmo, ainda hoje, quinta-feira, tem Vida Animal. E a gente vai conhecer a história do Térix. Gente, ele é um cachorrinho aventureiro que roda o mundo inteiro na garupa da moto do dono dele. Imagina só essa história? Não sai daí não que o Magazine volta rapidinho com muita coisa boa pra você.